Você sabe que o amido, a celulose, proteínas, o nosso DNA e até mesmo o plástico têm em comum? Eles são polímeros, e no vídeo de hoje eu vou falar o que diabos é isso. Para começar, eu acho que fica melhor eu explicar um conceito bem geral, que a gente usa no dia a dia, e depois eu explico alguns termos mais específicos, como polímeros, macromoléculas e moléculas poliméricas. Geralmente, a gente chama de polímero moléculas muito grandes que são compostas pela união de pequenos blocos, e esses pequenos blocos a gente chama de monômeros. Para entender melhor esse conceito, eu vou usar o exemplo do PVC, que é um tipo de plástico. Esse boneco aqui, por exemplo, é feito de PVC. PVC é uma abreviação do nome em inglês do policloreto de vinilo. Você também pode achar alguns outros nomes por aí na internet, como cloreto de polivinila, mas é a mesma coisa. Se você pesquisar a fórmula molecular do PVC, vai encontrar uma coisa mais ou menos assim. Pode ser um pouco diferente das moléculas que vocês estão acostumados a ver, mas vamos entender aqui o que está acontecendo. Basicamente, esses colchetes eles indicam uma região da molécula que se repete. No caso, essa região que está entre os colchetes seria o monômero, ou seja, aqueles pequenos blocos que eu falei anteriormente que compõem o polímero. Agora, aqui embaixo nesse canto, tem o N. Esse N ele significa o número de blocos que esse polímero tem, ou seja, o número de vezes que essa região se repete. O N geralmente é um número muito grande, e ele é tão grande que se a gente mudar ele um pouco, para mais ou para menos, não vai fazer diferença nenhuma para a molécula, na maioria dos casos, né? Porque se a gente estiver falando de alguma molécula biológica, como DNA ou proteínas, aí dá ruim, não dá muito certo. Outro motivo para usar esse N aqui é que muitas vezes a gente não sabe o tamanho exato do polímero. Porque quando a gente sintetiza um polímero, geralmente a gente sintetiza várias dessas moléculas que vão crescer em velocidades diferentes. Ou seja, no final da reação a gente vai ter diversas moléculas desse polímero com tamanhos variados. Então muitas vezes não dá pra gente ter um valor de N exato. Pensa quando a gente faz uma massa, por exemplo. A gente pega a farinha de trigo e mistura com água. Imagina que os grãos dessa farinha de trigo são os monômeros. Quando a gente mistura a farinha com água, esses monômeros vão se unir e formar a massa. O número de grãos que está presente na massa é tão grande que se a gente tirar alguns grãos ou pôr alguns grãos a mais, não vai fazer muita diferença. A gente teria que mudar uma quantidade significativa de farinha para mudar o tamanho da massa. Ninguém tenta ajustar a massa contando os grãos de farinha que tem nela. A gente geralmente pesa a farinha ou então algum volume, a gente não sabe quantos grãos tem ali exatamente, o que é muito parecido com polímero. Mas só para deixar claro, essa analogia com a massa foi só um exemplo aqui. O que é interessante, porque a massa ela tem glúten, que são proteínas, ou seja, polímeros, e amido, que também é polímero. Então, na maioria dos casos, é irrelevante a gente saber esse número exato de monômeros que compõem o polímero. Por isso a gente simplifica e representa só um N. Bom, e essa foi basicamente a explicação do que é um polímero. Agora a gente pode dividir essa classificação e usar alguns termos mais técnicos para ser mais específico. Eu não vejo muita gente fazer isso. Geralmente a gente chama tudo de polímero mesmo, mas eu vou dar as classificações mais específicas caso vocês tenham alguma curiosidade. Então, a IUPAC, para quem não sabe, é uma organização que define algumas terminologias que a gente usa na química. No caso, ela define polímero como uma substância composta por macromoléculas. Bom, é um pouco diferente da definição que eu dei para vocês antes. Espera um pouco que eu vou explicar. Mas antes vamos dar uma olhada na definição de macromoléculas. Macromoléculas são moléculas de alto peso molecular, cuja estrutura é composta basicamente da repetição de pequenas unidades derivadas de moléculas de baixo peso molecular. No caso, essas moléculas de baixo peso molecular são os monômeros, e essa definição de macromoléculas é a mesma coisa que eu falei antes para polímeros. E agora vamos para a diferença então. Primeiro, macromolécula é sinônimo de molécula polimérica. Então, caso vocês vejam essas duas terminologias, só para saber que elas significam a mesma coisa. Agora, o conceito de polímero que a IUPAC usa é um pouco diferente do que eu apresentei antes. Então, é basicamente assim. Os polímeros eles vão ser a substância em si, no caso o material. Por exemplo, esse Feraligator é feito de PVC, que é um polímero. Ou seja, é um plástico, né? E esse material é um polímero. Agora, esse polímero ele é composto de muitas macromoléculas juntas. E essas macromoléculas, por sua vez, são compostas por monômeros. Basicamente, o que a IUPAC está querendo dizer é que o polímero ele não é a molécula em si, mas o material que a gente tem com várias dessas moléculas. Por exemplo, é como se a gente estivesse comparando uma molécula de água com um copo d'água. No caso, a molécula de água representaria uma macromolécula. Água não é uma macromolécula, só para deixar isso bem claro. E, no caso, o copo de água seriam várias dessas moléculas de água juntas. Então deu para entender? As macromoléculas são as moléculas que formam o polímero, e essas macromoléculas são compostas de pequenos blocos ligados uns aos outros
que a gente chama de monômeros. Já polímeros são diversas dessas macromoléculas juntas formando o material que a gente vai usar. Mas, de novo, essa diferença entre macromoléculas ou moléculas poliméricas e polímeros é bem específica e muitas vezes a gente acaba chamando tudo de polímero mesmo. Geralmente em livros de bioquímica você vai ver muito as pessoas falando macromoléculas, porque elas vão estar se referindo a proteínas ou DNA. Já o termo polímero a gente usa mais quando está falando de moléculas sintéticas como o PVC, por exemplo. Mas eu vejo muita gente da área da química mesmo chamando tudo isso de polímero. Então, para quem não trabalha com isso, não é importante saber essa diferença. Pode chamar de polímero que está tudo bem. O que eu queria com esse vídeo mesmo é que vocês entendessem aquele conceito que eu falei no início do vídeo de polímeros, né, que no caso seria o conceito de macromoléculas, que são moléculas muito grandes compostas pela união de diversos monômeros. Nesse vídeo eu usei o PVC para falar sobre polímeros. Já nesse outro vídeo aqui de glúten eu falo da polimerização de aminoácidos para formar proteínas. E nesse outro vídeo de fermentação eu falo sobre a polimerização de carboidratos para formar amido. Eu vou deixar os links para esses vídeos aqui no canto e na descrição para quem tiver interesse. Então, só para fechar o vídeo aqui com os exemplos que eu comentei lá no começo, amido e celulose são polímeros de carboidratos, proteínas são polímeros de aminoácidos, o DNA é um polímero de ácido nucleico e o plástico, bom, é um polímero que pode ser de diversas coisas diferentes. A gente muda esses blocos e a gente também vai mudar o tipo de plástico. No caso, nesse vídeo eu falei do PVC, mas tem vários, né? E o nome desses polímeros geralmente começa com P, se você reparar. Por exemplo, tem aquele plástico PET, PVE e outros. A diferença é que a gente vai mudar os monômeros. No caso do PVC, é o cloreto de vinila. Outra coisa que eu acho importante que vocês levem desse vídeo é que geralmente a gente associa polímeros com moléculas artificiais. E apesar de não ter sido o foco desse vídeo, eu tentei mostrar que ele também ocorre na natureza. Quer dizer, ocorre naturalmente na natureza, porque hoje em dia a gente encontra plástico em todo lugar. Eu estou me sentindo um pouco mal aqui de ter falado sobre plástico nesse vídeo, mas não ter entrado nos impactos ambientais que ele causa. Como o plástico causa uma variedade muito grande de impactos ambientais, eu vou deixar isso para um vídeo futuro, porque esse aqui já está um pouco grande. E como sempre, se vocês gostaram do vídeo, deixem o joinha aí embaixo. Para mais vídeos como esses, se inscrevam no canal e ativem as notificações. E qualquer dúvida, deixa nos comentários que eu vou tentar responder. Até a próxima. Esse boneco aqui, por exemplo, é feito de PVC. Aqui. Grande, né? Feraligator é melhor inicial da segunda geração, não tem o que discutir.